Oi, gente! Vamos fazer hoje a última aula desse módulo sobre o capitalismo internacional e a gente vai discutir as mudanças a partir da crise de 2008 e terminar fazendo uma reflexão sobre o momento atual e as perspectivas para o sistema financeiro internacional, para a organização econômica desse capitalismo internacional. Então vamos começar com a crise de 2008, que é uma crise extremamente complexa para o seu entendimento e que se assenta na sofisticação do sistema financeiro americano. É uma crise derivada da desregulamentação financeira que a globalização provocou, tal como a gente viu na última aula. É uma crise que ficou conhecida como a crise do subprime. O que é o subprime? O subprime é um segmento financeiro específico do mercado imobiliário americano. Então a crise começa no mercado imobiliário americano, depois vira uma crise que afeta o sistema financeiro americano e o sistema financeiro global. E o subprime eram hipotecas, ou seja, empréstimos para compra de imóveis de baixa qualidade, ou seja, onde o devedor não tinha histórico de crédito, tinha histórico de inadimplência. Inclusive se falava muito nos créditos ninja. Ninja é uma sigla em inglês que fala em no income, no job, no assets. Ou seja, o cara não tinha nada, não tinha renda, não tinha trabalho, não tinha ativo e levava aí um crédito para comprar um imóvel. O sujeito acabou de entrar nos Estados Unidos, ilegal, etc., e recebia ali um empréstimo do sistema bancário americano para comprar um imóvel. Como é que o sistema chegou a tal ponto? Isso é interessante entender. Isso está relacionado à desregulamentação financeira e à securitização, que é uma palavra importante e que nada mais é do que a transformação em título. Security em inglês é título. Então a ideia de criação de títulos. Então eu transformo um crédito de hipotecário, por exemplo, uma hipoteca, num título. E aí esse título vai ser revendido no mercado secundário. E esse processo aumentou muito nos Estados Unidos nos anos 2000. Ou seja, o que os bancos faziam? Pegavam essas hipotecas, que eles davam para qualquer um, empacotavam isso, transformavam isso num título e colocaram para vender no mercado de capitais. E havia ali uma demanda, as pessoas compravam esses títulos, as instituições financeiras, os hedge funds, os fundos de investimento compravam esses títulos. E aí os bancos tiravam do seu balanço e delegavam a responsabilidade desse título, ou seja, o risco desse título, para o mercado de capitais. Ou seja, ele limpava os seus balanços, então fugia de regras como o Acordo de Basileia, regras bancárias que determinavam uma restrição para o crédito que os bancos dão. Então eles tiravam essa restrição do balanço e tiravam o risco. Então eles eram impelidos a dar cada vez mais créditos. Por isso eles chegavam lá na pessoa que era inadimplente, que não tinha nada, no subprime. Então o sistema bancário americano começou a dar muito crédito porque havia uma demanda por esses títulos no mercado financeiro, no mercado de capitais. E aí isso foi gerando uma bolha imobiliária. Quanto mais crédito o banco dava, mais as pessoas compravam imóvel, mais os preços dos imóveis subiam. E isso tinha efeitos reais também na construção civil. Se o preço de imóvel subia, as construtoras começavam a construir mais imóveis, isso gerava emprego e gerava crescimento. Não é uma coisa totalmente artificial ligada ao setor financeiro que não gera efeitos reais. Isso gera efeitos reais. A ideia do sistema financeiro é que dá elasticidade ao sistema, ou seja, gera períodos de boom, de crescimento, mas gera também crises como a crise de 2008, que é a maior crise do capitalismo desde 1929, a maior crise financeira do capitalismo desde 1929. Então, enquanto os preços dos imóveis subiam, os bancos davam mais crédito. E se o cara não pagasse o crédito, o banco retirava o imóvel e esse imóvel estava num preço maior do que ele comprou inicialmente. Então não era um problema. E esses títulos securitizados começavam a subir de preço e o mercado financeiro especulando com esses títulos. Mas aí chega um momento em que o mercado vira. Ou seja, a construção civil já construiu, a oferta de imóveis é enorme, os imóveis estão vazios, os preços de imóveis começam a cair e aí os bancos começam a cobrar dos seus devedores o dinheiro das hipotecas
E aí esses títulos começam a cair de preço e aí tudo desaba no sistema financeiro americano. Essa é um pouco a história da crise de 2008, que está muito bem contada em alguns filmes. Por exemplo, o filme The Big Short, A Grande Aposta, que mostra exatamente esses elementos da crise. O mercado imobiliário, mostra as agências de risco que tinham um papel importante carimbando esse monte de ativo securitizado, esses papéis que eram comprados. Então falava, isso aqui está bem carimbado, isso aqui não tem muito risco, isso aqui tem menos risco. E essas agências estavam totalmente ligadas aos bancos que criavam esses papéis. Então havia ali um conflito de interesse, assim como havia conflitos de interesse da parte dos reguladores do Banco Central. A pessoa que trabalha no Banco Central regulando esse sistema tinha como sonho voltar para o mercado privado e ser contratado justamente pela empresa que ela estava regulando. Então, esse filme ele é muito interessante porque ele mostra isso, como esse processo de apostas foi se montando, o papel desses vários agentes no sistema e como havia ali conflitos de interesse entre as agências reguladoras e o próprio sistema financeiro. Tem outros filmes interessantes, por exemplo, Inside Job, que é um documentário que ganhou o Oscar, é um filme muito interessante. Outro filme que chama Too Big to Fail, que mostra os momentos mais graves da crise americana pelos olhos dos seus principais personagens. O Bernanke, que era o presidente do Banco Central, o Hank Paulson, era secretário de Tesouro, e mostra como essa crise se desenvolveu e como foi um erro deixar quebrar o Lehman Brothers. Que aí, a partir do Lehman Brothers, essa crise que eu estou contando, que é específica de um segmento do mercado americano, se torna uma crise global. E qual é o estopim disso? A eclosão da crise se dá com a queda no preço dos imóveis, e aí fica mais difícil renegociar as dívidas, aí aumenta a inadimplência, e aí os investidores desses papéis que estão lá securitizados no mercado de capitais começam a sacar o seu dinheiro desses fundos. Aí as agências de risco vão e rebaixam as notas desses papéis, aí vira um ciclo vicioso, o preço dos imóveis cai mais e aí em diante. E aí os grandes atores desse processo começam a ficar abalados por essa queda de preços de ativos. E dentre esses atores estava o Lehman Brothers, que quebra. É um banco que sobreviveu à crise de 29 e o Banco Central americano deixou o Lehman Brothers quebrar. Veja, deixar um banco quebrar, na verdade, o problema não é o banqueiro, o problema é o banco. E o banco carrega os recursos das pessoas, os depósitos à vista, os investimentos das pessoas e das firmas. Então, quando um banco quebra, o perigo é ele gerar fragilidade financeira, deixar as pessoas sem dinheiro e as firmas sem dinheiro, empresas quebrarem e levarem essa quebradeira adiante. Então, depois da quebra do Lehman Brothers, se instalou o pânico no sistema financeiro internacional, porque ninguém sabia quem ia ser o próximo, ninguém sabia quem estava metido nessa confusão desses títulos e dos chamados derivativos, que é uma espécie de seguro para garantir, se o título quebrar, eu ganho com o derivativo. Ou seja, o derivativo é que nem que fosse um seguro de carro. Se o meu carro quebra, eu ganho um dinheiro. Não é que eu ganho dinheiro, estou pagando todo mês, mas se o meu carro quebrar, eu vou receber um recurso. Um seguro para o incêndio para uma casa, por exemplo. Mas o problema do derivativo é o seguinte: uma coisa é eu ter um seguro para se a minha casa pegar fogo, eu ganhar um dinheiro. Outra coisa é eu ter um seguro para se a sua casa pegar fogo, eu ganhar um dinheiro. E era isso os derivativos que estavam ali postos. Ou seja, as pessoas estavam apostando em coisas que elas nem tinham. Ou seja, qual é o incentivo que eu tenho? Se eu tenho um ativo que se a sua casa pegar fogo, eu ganho dinheiro. O incentivo que eu tenho é botar fogo na sua casa. E é isso que virou o sistema financeiro americano. Um sistema onde os incentivos estão totalmente distorcidos. Então havia banco nos Estados Unidos que vendiam lá as hipotecas securitizadas para os clientes e já sabia que aquilo estava podre, que iria quebrar, e ao mesmo tempo comprava os derivativos que dava dinheiro caso aquilo quebrasse. Então o sistema se montou nisso. E as instituições que venderam esses derivativos, que garantiam esses seguros, por exemplo, a AIG, que é uma empresa seguradora, que estava totalmente metida também nessa confusão financeira, também sofreram abalos. O governo americano, o Banco Central americano, foi salvar instituições que não tinham nada a ver
com bancos, por exemplo, a própria IG. Porque se a IG quebra, ela é uma seguradora tão importante que nem os aviões americanos decolavam. Então o Banco Central foi lá e salvou, muito além do que estava lá prescrito nas próprias funções do Banco Central americano. E o Banco Central americano salvou o Citibank. Aí começou a salvar, depois da confusão que gerou a quebra do Lehman Brothers, o Banco Central americano foi lá e aí sim começou a salvar o sistema. Mas aí a crise já estava instalada. E essa crise afeta o resto do mundo por vários canais. Tem o canal da fragilidade financeira, ou seja, a instituição europeia que tinha lá os títulos securitizados, o subprime, etc., também estava metido nessa confusão. Então ela está diretamente abalada. Não é o caso brasileiro, o sistema bancário brasileiro não estava metido nisso, porque a regulação aqui é mais forte e os bancos brasileiros compram títulos do Tesouro que rende mais do que essas coisas. Agora, a gente é afetado pelo canal do comércio. Imediatamente as famílias americanas começam a consumir menos, as empresas americanas começam a investir menos e a gente começa a exportar menos para eles. E a gente é afetado também pelo canal financeiro. Os bancos americanos não vão emprestar mais para a gente. Durante uma semana, o sistema financeiro internacional parou. O Banco Central brasileiro começou a dar crédito em dólar para os bancos aqui porque não tinha capacidade de conseguir recursos externos, porque o sistema estava totalmente travado. E nós fomos afetados também por um canal, vamos dizer assim, das expectativas. Ou seja, se eu sou um empresário e tenho um plano de investimento para executar, quando vem uma crise dessa, o que eu vou fazer? Eu vou engavetar esse plano de investimento, porque os parâmetros todos mudam do sistema. Eu não sei qual vai ser a minha taxa de câmbio, minha taxa de lucro, o preço dos insumos, tudo isso está embaralhado, porque a gente está vivendo uma crise sem precedente. Então, o mundo entra em crise, o comércio internacional cai, os países passam a crescer bem menos e essa crise é uma crise prolongada, porque é uma crise dos estoques, os estoques de ativos e passivos financeiros. Ou seja, eu tinha aquele papel que caiu de preço, mas eu estava endividado, eu comprei esse papel tomando crédito no banco. Quando o papel caiu de preço, sobrou minha dívida. E aí, todo o dinheiro que entra para mim, em vez de consumir, gerar emprego, gerar renda, eu vou pagar minha dívida. Isso vale para as famílias, vale para as empresas. As famílias que consumiam via o cartão de crédito no sistema americano, por exemplo, de uma hora para outra o banco não dá mais crédito para elas e pede para elas pagarem a dívida que elas têm. E aí elas vão, a renda que entra, elas não vão consumir, elas não vão viajar, elas não vão gerar emprego e renda, elas vão pagar as dívidas. É por isso que é uma crise demorada para passar, é uma crise crônica e não uma crise aguda. Agora, por que a crise de 2008 não gerou o mesmo efeito da crise de 1929? Vocês lembram da primeira aula desse módulo? Que a crise de 29 gerou quebradeira bancária generalizada, gerou corrida bancária. As pessoas iam ao banco para retirar, para sacar o seu dinheiro. E aquilo se transformou em fome, miséria, em desemprego recorde nos Estados Unidos. Essa crise de 2008 tinha potencial para ser igual à crise de 1929, mas vocês lembram que lá teve um processo de deflação que foi correndo a economia. Dessa vez, a crise financeira foi imediatamente, ou quase que imediatamente, remediada pelos bancos centrais, que atuaram fortemente nos mercados e evitaram esse processo deflacionário e essa corrida bancária. Então, o Banco Central americano, ao colocar trilhões de dólares no mercado, ele evita, vamos dizer assim, que o sistema de pagamentos desabe. Então, é uma crise que, apesar de crônica, ela não é tão grave quanto a crise de 1929. O Banco Central americano, inicialmente, faz o chamado quantitative easing, que é o afrouxamento monetário, que nada mais é colocar recursos, colocar dinheiro no sistema. Primeiro comprando título podre do caixa do banco, ou seja, o banco tinha lá um título podre que não valia nada, o Banco Central vai lá, compra e coloca nos seus ativos e deixa o banco com dinheiro, com liquidez e com título público americano. E depois o Banco Central americano vai fazendo outras etapas do afrouxamento monetário,
na qual ele dá empréstimo para o sistema bancário, ele compra títulos de longo prazo para tentar fazer com que as taxas de juros baixem. Aliás, as taxas de juros vão lá para o chão no sistema monetário internacional como um todo, no caso americano, no caso europeu, o caso japonês, que já estava baixa desde a crise japonesa da década de 90. E esse processo, vamos dizer assim, segura a queda do preço dos ativos financeiros. Agora, isso não gera investimento, emprego, renda, como, por exemplo, o New Deal gerou, né? Ou seja, não houve um processo de recuperação via políticas fiscais, né? via o Estado empreendendo, gerando empregos públicos, etc. Foi um processo muito mais usando instrumentos monetários. Aliás, houve até políticas fiscais, ou seja, o governo gastando no primeiro momento, mas logo isso foi retirado, o que gerou crises importantes em vários países, inclusive na própria União Europeia. Tem as suas especificidades, porque é uma região com uma moeda única, onde os países têm pouca autonomia e soberania para fazer frente a essas crises. Mas o que acontece depois da crise de 2008 é um questionamento dos dogmas, dos pilares que sustentavam a própria globalização enquanto ideologia, enquanto sistema político e econômico. As próprias instituições internacionais, como a FMI, passam a abrigar debates, por exemplo, sobre controle de capital, com questionamento, por exemplo, das políticas de austeridade, debates preocupados com o aumento da desigualdade social, que não era um problema na globalização. A desigualdade é quase que natural do próprio sistema. Aí ela passa a ser um problema, assim como a questão ambiental passa a ser um problema importante, e há várias pequenas transformações no sistema que nos fazem crer que, a partir da crise de 2008, nós estamos vivendo uma transição para algo que ainda não foi constituído, né? E transição essa que a pandemia acelera e acelera muito. A pandemia, ela pode marcar um ponto de inflexão daqueles que movem paradigmas econômicos, né? Porque ela traz novidade do ponto de vista histórico. Ela é um momento absolutamente único, na qual a sociedade ela passa a se mobilizar coletivamente contra um inimigo comum, a lembrança da Segunda Guerra Mundial, e os Estados nacionais passam a ter um papel importante na organização da economia. Então ela pode deixar um legado importante. É claro que não vai ser o legado da Segunda Guerra Mundial, do espírito de 45, que a gente discutiu na aula 2 desse módulo, mas ela pode apontar para mudanças importantes do sistema. Aliás, a Angela Merkel fez uma comparação do combate à pandemia como o maior desafio desde a reconstrução da Segunda Guerra Mundial. E outros líderes importantes fizeram essas comparações numa economia de guerra e uma economia de guerra sanitária. É evidente que décadas de reformas neoliberais tiraram a capacidade dos Estados nacionais de enfrentar a pandemia, em vários aspectos. Os sistemas de saúde públicos estavam desconstituídos, os mercados de trabalho flexíveis, por reformas trabalhistas sucessivas, aumentaram a capacidade das empresas demitirem, as redes de proteção sociais estavam desconstruídas, os países tinham dificuldade até de chegar nas pessoas, porque não tinham nem cadastro dessas pessoas, as políticas industriais estavam inutilizadas, os bancos públicos estavam inutilizados, ou seja, os países centrais já não tinham mais esses instrumentos capazes de fazer frente a um desafio tão grande que é um desafio da pandemia. Tudo isso por conta de uma desconstrução neoliberal. E, aliás, a desigualdade que aumentou muito nos países centrais, ela dá mais dramaticidade para a pandemia, que as pessoas se encontram numa situação muito mais vulnerável diante dos desafios ali postos. Mas, no geral, o conjunto desses países buscou recuperar vários desses instrumentos. Os estados nacionais redescobriram um papel importante na organização e na distribuição de recursos. Teve governo que obrigou a indústria automobilística a produzir equipamentos para ventiladores mecânicos usados na área de saúde. Obrigou indústrias da área de bebida a produzir álcool em gel, né? E por aí vai, ou seja, uma reorganização da estrutura produtiva, parecida com a da Segunda Guerra Mundial, evidentemente não chega na mesma escala. Em uma guerra, como eu coloquei lá na aula 2,
ela mobiliza todos os recursos. Uma guerra sanitária não, uma guerra sanitária tem que desmobilizar uma parte da economia. Ou seja, qual é a ideia? Você pegar a economia, resfriar controladamente uma parte da economia para permitir o isolamento social e outra parte da economia ela tem que ser incentivada para permitir a sobrevivência das pessoas e o combate à pandemia. Ou seja, eu preciso, de um lado, de políticas que atendam famílias e empresas para que as pessoas possam se isolar. E vários países simplesmente estatizaram fluxos de renda. Por exemplo, o governo francês pagou o salário dos seus funcionários. Nós fizemos um programa de transferência social enorme, sem precedente, no caso brasileiro, que foi o auxílio emergencial. E, ao mesmo tempo, vários dos governos incentivaram muitos setores de saúde e fizeram políticas industriais, políticas de comércio, inclusive com políticas protecionistas para disputar os recursos necessários para o combate à pandemia. Ou seja, os estados nacionais passaram a desempenhar um papel absolutamente fundamental no combate à pandemia. E a política fiscal, que é a política do gasto público e da arrecadação pública, ela deixou de seguir o receituário ortodoxo, né? E a austeridade fiscal foi simplesmente enterrada. Inclusive o Financial Times fala explicitamente na austeridade fiscal enterrada, ou seja, todo aquele debate que falava que era preciso gastar menos, etc., ele simplesmente morreu. As instituições internacionais passaram a discutir a expansão fiscal como um processo importante na recuperação pós-pandemia. Ou seja, nos próprios planos de recuperação, né, no plano europeu, o Next Generation EU, que propõe mais de 700 bilhões de euros voltados não apenas para a recuperação, mas para pensar uma futura geração europeia com mais qualidade de vida, com bem-estar social. Ou seja, se recuperam questões, discursos, dispositivos, políticas que estavam ausentes na globalização, na ideologia dominante da globalização. O plano Biden, que na verdade são 3 planos diferentes, a semelhança do New Deal, que tinha os 3 R's que a gente discutiu lá atrás, o plano Biden faz um plano de recuperação, já aprovado pelo Congresso americano, e outras 2 propostas, que é o American Job, que é um vasto plano de infraestrutura, inclusive infraestrutura verde, infraestrutura digital, etc., voltado para a geração de empregos, e o American Family, que incorpora elementos para uma nova rede de proteção social. Evidentemente que isso não está à altura do New Deal, porque ele não reforma estruturalmente o sistema. Isso também não quer dizer que o capitalismo americano vai ficar mais bonzinho no que se refere à sua política externa. Pelo contrário, esse movimento pode ser até no outro sentido, ou seja, os Estados Unidos se voltando para dentro, um estado indutor do crescimento. Isso é palavra do próprio presidente americano, que passa a falar na indução, no estado como indutor do crescimento, coisa que nenhum presidente americano falava desde o Reagan. Ou seja, desde o início da globalização, não havia essa mentalidade de pensar o estado como um indutor do crescimento. Mas aí o estado americano, evidentemente, também se coloca no sistema internacional com uma posição também agressiva diante da China, por exemplo, e possivelmente diante da América Latina. Mas o ponto aqui é que há uma transformação, uma possível mudança de paradigma nessa concepção do papel do Estado na sua relação com o mercado, com a sociedade, né, e o resgate de políticas voltadas para a proteção social e redução das desigualdades. Né. É um movimento, uma tentativa de legitimação de um sistema que perde legitimação cada vez mais. Com o que o Biden está dialogando? Está dialogando com o próprio Trump. Ou seja, ele perdeu a classe trabalhadora, que está completamente desiludida com o sistema político, com a própria democracia americana. Como recuperar isso? Falando em emprego, falando em proteção social, com salário digno, etc. Então há um movimento, no ponto de vista internacional, de transformação que vai contra os pilares da globalização financeira, da globalização comercial e dessa ideologia do liberalismo, da meritocracia que estava posta. Ou seja,
há uma possibilidade colocada no sistema internacional de avançar para uma organização social melhor. Até onde que vai avançar depende da correlação de força, depende da luta social. Mas há transformações no plano internacional que inevitavelmente vão chegar no Brasil, que vão dar legitimidade para outro Estado, né, que vão totalmente contra essas políticas que a gente pratica no Brasil, de austeridade fiscal, de um liberalismo irracional, fundamentalista, de privatizações, de redução do gasto público e etc. Então, há no sistema internacional uma esperança, uma oportunidade e uma transformação. Então, é preciso acompanhar esses movimentos e ver como eles se colocam para o caso brasileiro, para a gente pensar uma economia melhor, para trazer de fora o que é bom. Evidentemente, nós não vamos importar nada, não é o Green New Deal, não é o plano de esquerda de outros países europeus que vão se adequar ao Brasil. Nós vamos pensar, a partir das nossas características, um plano de recuperação para a economia, que até agora não existe, é uma coisa inexistente, porque na perspectiva neoliberal, a economia vai com ela mesma, não precisa de plano de recuperação. É coisa que os outros países já estão fazendo. Então é preciso pensar para o Brasil, sim, um plano de recuperação, uma transformação que envolva a questão do meio ambiente, que envolva a questão de raça e gênero, que envolva uma redução radical das desigualdades sociais.